E aí, beleza? Esses dias atrás eu estava pensando sobre um assunto que me fez refletir sobre a nossa realidade, que é o nível de consciência que cada ser humano tem e dependendo do nível de consciência que a gente tem, a nossa realidade também se modifica. Então eu percebi, analisando sobre os aspectos dos meus resultados, como eu me vestia, como era a minha aparência, como estava a minha família, meus resultados financeiros, o meu estilo de vida, eu comecei a observar que a minha consciência, o nível da percepção que eu consigo ter da minha realidade, estava fazendo com que eu vivesse a realidade que eu estava vivendo. Isso me fez perceber o quanto nós temos a capacidade de criar a nossa própria realidade através da nossa consciência. Isso faz com que a gente perceba que, eu vou usar uma linguagem que é a frequência, a nossa frequência, o grau de bem-estar que a gente consegue ter no nosso dia a dia é o que faz com que a gente tenha um nível de consciência mais elevado. Então eu percebo que isso é o que diferencia as pessoas que têm resultado e as pessoas que não têm resultado. É o grau de frequência que essa pessoa se coloca, o nível de bem-estar que se mantém no dia a dia da pessoa. A pessoa tem uma clareza, uma consciência de que o bem-estar é importante. Então isso que analisando, eu comecei a perceber as pessoas que eu conhecia, as que tinham mais resultado e as que não tinham resultado, que as pessoas que tinham resultado, elas mantinham o bem-estar. São pessoas que agradecem, elas eram pessoas que sempre agradeciam. Se você fazia um favor, a pessoa te agradecia. Agradecia o garçom. Eram pessoas que tinham um sentimento de gratidão muito grande pela vida. Eram pessoas felizes, pessoas que estavam sorrindo, que te tratavam bem, que me recebiam muito bem. Eram pessoas que tinham um nível de educação mesmo mais elevado. Parece que a pessoa tinha um sentimento, um bem-estar muito elevado. Isso me fez analisar. E essas pessoas que tinham esse bem-estar, essa alegria, elas tinham resultados melhores. Tinham carros melhores, casas melhores, trabalhos melhores, se vestiam melhor. E naturalmente elas também se sentiam mais felizes, porque o bem-estar ele gera essa felicidade. E esse bem-estar, analisando o nível de consciência, estudando um pouco também, que eu fui pesquisar para observar, e eu percebi que esse bem-estar tem muito a ver com o modo que a gente pensa sobre nós mesmos e sobre a vida. Porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida magnífica, extraordinária, uma vida muito boa, que a gente tem tudo que a gente precisa, mas muitas vezes a gente escolhe olhar para o lado negativo. A gente escolhe olhar as coisas feias, as coisas que não estão dando certo, ao invés de a gente olhar para as coisas bonitas e para as coisas que estão dando certo. Então esse foco em ver o lado bom, o lado positivo da vida, manter pensamentos positivos, faz com que a gente também tenha mais alegria e naturalmente a nossa consciência vai se expandindo, porque a gente vai sentindo um sentimento de gratidão verdadeiro e vai observando as coisas que a gente já tem para agradecer. Um teto,